Olá, boa tarde. Meu nome é Flora. Estou aqui com a Paula. E nós estamos aqui para falar do racismo estrutural. Qual o seu nome, sua idade? Vou me apresentar novamente, ela já me apresentou, né? Meu nome é Paula, tenho 39 anos, sou mãe de 2 filhos, né? E acho bem bacana nós abordarmos esse tema, porque é um tema que eu já venho trabalhando por conta da minha profissão. Para quem não me conhece, eu sou pedagoga, professora há 13 anos, e eu venho trabalhando esse tema há aproximadamente 13 anos, né? Então, estou bem feliz de estar aqui hoje para nós levantarmos essa bandeira e falar um pouquinho desse assunto. Conta um pouco da sua profissão. Então, eu sou professora de escola pública, né? Nós já sabemos o serviço público como é. E eu percebi que dentro da minha profissão, trabalhar com esse tema tem sido uma das coisas mais difíceis de levantar, uma das coisas mais difíceis de abordar. Por quê? Porque, assim, a nossa sociedade ela está em construção. Então, eu entendo que quando nós herdamos essa questão do racismo estrutural, vou explicar um pouquinho para vocês o que é esse tema racismo estrutural, né? Quando nós viemos lá de trás, lá do patriarcado, nós éramos de um país escravocrata. Isso não é novidade para ninguém. Né? E aí, o que ficou de herança depois que acabou a escravidão? Racismo. Eu me lembro que, quando eu era pequena, havia muito tema na televisão, que nós éramos adeptos da TV, né? Não era como é hoje, que nós somos adeptos às redes sociais. Então, falava-se muito do combate ao racismo. Esse combate ele aconteceu? Sim, em partes. Ele aconteceu em partes por quê? Porque ficou esse resquício do racismo estrutural. Então, quando eu falo do racismo estrutural, é aquela questão de que o negro, perante a sociedade, ele tem um esforço maior. Né? Quando eu falo que ele tem um esforço maior, né, para se fazer valer quanto cidadão, né, negro, é que ele tem que provar que ele é capaz. E não é só na esfera social, é na profissional também. Porque o que acontece na profissional? Os maiores cargos de setores privados, eles são ocupados por pessoas brancas, isso não é novidade. Então, aí já entra a questão do racismo estrutural. Isso eu estou falando na esfera profissional. Só que quando eu pego para falar do tema racismo estrutural, eu já venho abordando lá desde as questões familiares, que são as brincadeirinhas, né? Poxa, que cabelo duro, que cabelo armado, ô neguinha, ô seu neguinho. Então, isso muitas vezes acaba acontecendo dentro da própria família. E eu, quanto professora, pedagoga, quando eu pego um tema desse dentro da minha sala de aula, com uma brincadeira dessa, eu sei que isso já vem ali sendo herdado dessas estruturas. Por quê? Porque muitas vezes, quando acontece ali no meio social, no ciclo familiar, né, essas pessoas não sabem que isso é um racismo estrutural. Esse tipo de brincadeira, ela vem se estruturando, e aí, quando nós temos os nossos filhos, essa ideia se repete. E essa ideia se repete por quê? Porque eles vão reproduzir esse tipo de brincadeira, né? Essa brincadeira que nós fazemos em casa, que muitas vezes parece inofensiva, mas ela é super nociva, e eu vejo o quanto isso agride a nossa sociedade. Aí eu chego lá no ponto do racismo estrutural, já falei da parte profissional, falei da parte familiar, e tem a parte social, né? Eu ainda vejo muitos negros, e se eu for olhar assim para olhar para o negro na questão feminina, é uma coisa assim que mexe muito, né, com a minha linha de pensamento. Por quê? Porque eu, quanto mulher negra, né, mãe de 2 filhos, eu percebo que a mulher negra, quando ela é mãe, e aí quando eu vejo essas questões familiares e sociais, se você pegar ali para fazer uma filtragem, se você fizer um filtro, a mulher negra, ela acaba sendo mãe solteira, com muito mais frequência, numa quantidade bem maior em relação à mulher branca. Então, eu peguei aqui 3 temas. Eu falei o social, eu falei o familiar e eu falei o profissional, que tudo isso vai entrar dentro da esfera do racismo estrutural. E, assim, como
também, né, a gente pode abordar esse tema, a gente entende que, quanto cidadão, negro, mulher, se torna muito mais difícil, né, você atingir certos padrões que a sociedade cobra. E, querendo ou não, a sociedade ela te cobra, né? Ela te cobra que você seja ali 2 vezes melhor, 3 vezes melhor. E eu ainda não entendo porque esse tema ele não é trabalhado assim no contexto social. Porque quando nós pegamos isso para trabalhar numa sala de aula, numa escola, nós pegamos um contexto social, respeitando a história, a vivência das crianças ali, respeitando tudo que ela traz e trazendo esse modelo, né, para dizer o que acontece e propondo soluções. Qual que é a proposta de solução para isso, dentro de uma sala de aula? Você abordar um tema e você abordar uma proposta de solução é você expor, né, toda aquela história do racismo desde o descobrimento do Brasil até ali a assinatura da Lei Áurea, até lá atrás, na década de 90, quando se falava-se muito do combate ao racismo, e hoje nós chegamos nesse contexto do racismo estrutural. Eu posso tirar, nesse contexto, vou citar aqui um exemplo, né, da minha filha, que é um tema que eu venho trabalhando com ela. Minha filha tem 6 anos, e ela tem um cabelo como o meu, um cabelo afro. E eu percebo, né, que em alguns momentos ela fala assim, ai, mamãe, por que eu sou dessa cor? Por que o meu cabelo é assim? E ela entrou em um jogo onde ela tinha que desenhar um personagem, né? Que aquele personagem seria ela. E ela fez uma boneca branca. E o irmão a questionou. Poxa, mas por que você fez... No jogo, você fez o seu avatar um personagem branco, sendo que você poderia ter feito um personagem da sua cor é tão linda. Então, assim, eu vejo que já vem uma não aceitação pelo contexto social. Aí eu vou trabalhando esse tema numa repetição diária com a minha filha, por muitas vezes ela pergunta por que o cabelo dela é afro. E aí eu vou trabalhando esse tema, sabe, no meio lúdico, de uma maneira que ela consiga entender, porque eu percebo que as meninas, quando elas entram na fase da pré-adolescência, para a adolescência, eu digo isso como profissional, hoje, 2024, né? Mas aí eu não preciso também dizer que isso aconteceu hoje. Nos últimos anos, elas se aceitam mais, quanto o tom de pele, quanto a textura do fio de cabelo, quanto os fenótipos, né, do negro, que são os lábios, o nariz, o formato do rosto. E aí nós conseguimos perceber o quanto o trabalho na escola ele tem surtido efeito quando nós pegamos esse tema com seriedade. É lógico que eu, Ana Paula, não irei mudar, né, o mundo, o pensamento de todos. Mas nessa questão da construção do ser humano, o que está dentro, né, das minhas possibilidades, o que não ultrapassa os meus limites, eu consigo fazer. Então, essa é a questão do racismo estrutural. Se eu for abrir aqui, eu acredito que nós vamos ficar aqui dias conversando, né? Mas eu entendo que hoje é uma porta, assim... É uma porta aberta para que nós consigamos falar mais, né? Porque isso eu entendia, eu quanto criança, né? Eu entendia que era tão proibido, sabe, você soltar o cabelo, que era tão proibido você ser você, porque o modelo que a TV exigia, o modelo de fenótipo que a TV exigia, era o modelo da mulher branca. Então, eu sou da época ali do show da Xuxa, entendeu? Onde tinha os branquinhos, as loirinhas. Entende? Então, eu pegava um desodorante, ficava cantando na frente do espelho, mas eu assistia o programa o programa da Xuxa, naquela época, esse programa de TV, e eu não me via igual, né? Então, eu tinha esse mesmo contexto que a minha filha tem. Por que eu não sou assim? E olha como a questão do estrutural, ele se repete, né? Ele aconteceu comigo e ele acontece com a minha filha, mas por quê? Porque nós não tivemos... Ali o pessoal que é da minha época, lá dos anos 90, né, de criança para pré-adolescência, não teve toda essa orientação. Então, eu acredito que é um privilégio eu tratar essa orientação com a minha filha hoje, né, com as minhas alunas hoje. Eu vejo que é um tema tão bacana.
e vem, assim, de encontro com a minha origem, né? Com a minha raiz. Porque o Brasil, ele é, se não me falha a memória, ele é o segundo país com maior número de descendentes escravos. Nós somos. Então, assim, se nós somos esse maior número, o segundo país com o maior número, por que ainda acontece a questão do racismo? Se nós somos isso. Você já passou pela prática do racismo estrutural? Sim. Sim, eu já passei pela prática do racismo estrutural quando eu iniciei na educação. Né? Eu trabalhava num colégio particular em Moema, num bairro de alto padrão. Né? Imagina, eu, a menina negra, num bairro de alto padrão, lá em Moema, trabalhando com educação. Então, eu era a única estagiária negra que existia naquela instituição. Uma instituição gigante, é claro que eu não vou citar o nome aqui, porque nem posso, né? Mas eu queria muito aquela vaga de emprego. Então, funciona assim, né, o estágio. Você permanece durante um tempo, se você for apto para aquilo, você está dentro. Se não apto, está fora. E eu, quanto profissional, sempre soube, né, a pessoa que eu fui, então sempre procurei fazer meu trabalho com excelência dentro das minhas possibilidades. Era uma vaga que eu queria muito, muito, e eu estava há 1 ano e meio nessa instituição de ensino, uma instituição de ensino privada. E quando eu estava há 1 ano e meio, entrou uma outra moça, branca, né, para ser estagiária também. Então, nessa instituição, os estagiários só ficavam durante 2 anos. Né? 2 anos, ou você é efetivado ou você está fora. E essa outra moça branca que chegou, essa estagiária, ela tinha entrado e ela ficou 6 meses ali, estagiando na instituição. Quem foi efetivada no final? A branca. A branca. Por que você acha que isso acontece? E continua sendo assim, não vai mudar. Então, por mais que as pessoas briguem hoje, existe. Todo lugar existe isso. Não vai mudar isso. Então, mas quando nós falamos que a questão não vai mudar, é uma questão cultural. Entendeu? Porque culturalmente sempre foi assim. Né? E por que se nós acreditarmos nesse contexto de que não vai mudar e que eu não, assim, eu, quanto cidadão, quanto pessoa, não posso fazer nada para que isso venha ter uma virada de chave? Né? Então, eu passei por isso e hoje, quando eu tenho as minhas estudantes, eu sempre oriento para quê? Para que se posicionem, né? Para que saibam se proteger de algumas falas, de algumas atitudes, porque elas existem, né? Quando você fala da questão de que não vai mudar, é porque essas coisas, elas existem, né? Elas estão se repetindo, né? Como diz Karl Marx. Todos os dias. Karl Marx, ele tem uma citação que ele fala assim, que a história se repete sempre. Então, essa história vem se repetindo ou por acidente ou por tragédia, né? Então, isso ele vem no efeito looping infinito, né? E quando a gente começa a perceber que isso está acontecendo e nós ficamos inertes, é aceitar o inaceitável. É possível dizer que a mulher negra, quando mãe solteira, sofre com essa situação? Sim, claro, claro. Eu sou mãe negra, solteira. Entendo que hoje o meu esforço fazendo o papel de pai e mãe, ele é bem mais complicado. Foi como eu disse no começo, quando eu estava explicando sobre racismo estrutural. Se vocês fizerem uma peneira, a mulher negra, quanto mãe, ela está numa quantidade maior em números em ser mãe solteira, em relação à mulher branca. Então, tem uma quantidade maior de mulheres negras, mães separadas, solteiras, do que mulheres brancas. Né? Então, isso é uma herança muito complicada, mas é um tema que ele não pode ser deixado de lado. Porque se ele for deixado de lado, a tendência é que tudo isso piore.
né? E aí, nós, quanto cidadão, quanto profissionais, eu agradeço muito a Deus, né, por ser uma profissional do setor público, porque isso me dá uma abertura para trabalhar em relação a esse tema, para dar um outro norte, né, para essas crianças, né? Nós não podemos deixar com que isso vá se repetindo sem fazer um movimento. Você não vai sair gritando para o mundo, levantando uma bandeira, enlouquecendo a mente das pessoas, falando exatamente só sobre isso. Não é isso que eu coloco aqui. Mas você pode fazer um trabalho, formiguinha, que se você consegue mudar o posicionamento de uma pessoa, você já conseguiu muito. Você já conseguiu muita coisa. Então, eu vejo que isso é um tema bem delicado, mas que ele não pode ser deixado de lado. Sim. Como você replica isso para a sua filha? Então, replicar isso para minha filha é uma construção diária, porque eu acredito que o indivíduo, o ser humano, ele está em construção. Eu estou em construção. Você está em construção. Isso não para. Isso é até os nossos últimos dias de vida, né? Nós vamos nos construindo, nós vamos aprendendo sobre nós. É muito mais sobre nós do que sobre o outro, né? Porque quando eu começo a perceber o outro, o que dói no outro, o que assim é déficits no outro, eu começo a aprender sobre mim. Então, a minha filha, eu vou fazendo esse trabalho de repetição, de muita conversa com ela. Eu sempre abordo as questões do tom de pele, do fio de cabelo, o quanto nós somos diferentes e não tem mal nenhum em não sermos iguais. Nós podemos ser diferentes, sim. Nós nascemos para ser diferentes. Que chato que seria o mundo, né, se todos os cidadãos pensassem iguais, fossem iguais. Né, seríamos seres de outro planeta, né? Verdade. Apenas cópias replicadas. Sim. Você quer deixar algum depoimento sobre essa conversa? Então, o que eu entendo sobre essa conversa é o seguinte, é aquilo que eu falo, nós não podemos mudar tudo. Não tem possibilidade de que nós iremos mudar, né, o mundo, mas nós podemos mudar, assim, o fator pensamento do outro. Nós podemos dar outro norte, outras direções, porque muitas vezes as pessoas não têm direção. Elas não têm essa direção, né, de entender o quanto isso é sério. Né? Se nós pegarmos aí, em alguns momentos aqui no Brasil, vou até falar a nível Brasil, o que nós vemos de cidadãos negros que são executados, que são asfixiados, o que nós vemos de mulheres negras que são mortas, dizimadas. Né? Eu falo no contexto homem e mulher, no contexto ser humano. Né? E isso é muito complexo. Né? Eu assim, sou da periferia, né? Nasci e cresci no Elisa Maria. Quero deixar um beijo pro pessoal do Elisa Maria, que eu honro muito as minhas origens, sempre volto lá para rever essas pessoas maravilhosas que fizeram parte da minha história. E dentro da comunidade, eu conseguia perceber muitas coisas em relação ao racismo. Né? Quanto era mais difícil, né, para o negro, né? A mãe negra, solteira, a quantidade de mães negras solteiras é bem maior se você pegar uma comunidade. Poxa, se você for visualizar um sistema prisional da exclusão, né? Não digo que quem não cometeu um crime não tenha que pagar por isso. Mas, assim, por que isso vai de encontro? Por quê? Por que essa é a referência? A maioria que estão lá são negros. E por que essa é a referência? Por quê? Por que assim, nós entendemos que o cidadão negro ele tem que ficar sempre à margem? Por que nós entendemos isso daí? Quando eu digo nós, eu não digo eu e você que estamos aqui. A questão eu digo, do racismo, né? Isso, num todo, num geral. Por que nós entendemos assim? Por que tem que ser assim? Né? E aí, por que nós não estamos tendo um olhar
mais apurado para essas coisas que estão acontecendo, para essas realidades. Porque aí nós só temos um olhar apurado para essas realidades quando sai no noticiário: homem negro é asfixiado. Aí nós paramos para olhar, para nos olhar no espelho. Por que que essas realidades não são abordadas diariamente? Verdade. E você, quanto mãe, fala um pouco de você. Você acha que essa história, ela se repetiu na sua família, né? Pela sua origem também, Sim, né? A origem é. escravocrata que nós temos, né? Eu sou de um estado que uma boa parte são negros, né? Qual Eu sou estado? do estado da Bahia Uhum. e a maior parte do pessoal lá é tudo negro. E a gente já vem sofrendo isso com muita frequência, né? O tempo todo a gente sofre isso. Como negro, o negro não pode isso, não pode aquilo. É errado? É erradíssimo. Poxa, é errado. Ah, fez isso porque tinha que ser negro, né? Cor da pele não muda nada, né? Eu tive até vou citar aqui que eu acho que vale super a pena. Eu tive uma experiência, eu tive o prazer, né? Eu sempre digo que é o prazer de ter a experiência, porque eu sempre vou me valer das experiências boas e das não tão boas, né? Em casa, eu chamo a minha filha de neguinha, não é novidade para ninguém isso. E para mim é muito carinhoso falar isso, porque me chamam assim também e eu me sinto muito honrada, sabe? Quando alguém fala: ô, Preta, ô, neguinha, tô com saudade de você, faz tempo que a gente não se vê. Então, é muito bacana, para mim isso é carinhoso. E o meu filho, na escola, ele repetiu carinhosamente para uma colega. Ele falou: neguinha, me empresta a sua canetinha? E na hora, isso foi questionado a mim, né? Me ligaram e falaram que meu filho tinha chamado a colega de neguinha. E eu prontamente fui até a escola, né? Eu pensei: não, isso não pode acontecer. Carinhosa, né? Mas eu não sabia qual que era o tom, né? E aí quando eu cheguei para conversar com ele falou: mãe, eu falei como nós falamos com a minha irmã em casa. Então ali eu entendi o quê? Que muitas vezes também um apelido carinhoso, quando nós vamos replicar isso para uma outra pessoa, ele não é bem-vindo. Se torna um preconceito. Se torna um preconceito por conta do racismo estrutural. E isso é uma coisa assim que, se nós formos abarcar, nós vamos ficar aqui o dia inteiro conversando. E eu sempre gosto assim de falar sobre esse tema, porque o tanto que eu não soube lidar com isso quanto adolescente, porque antes não tinha essa orientação. Se a minha família tivesse essa orientação que eu tenho com a minha filha hoje, eu acredito que eu teria sofrido menos com algumas questões, porque tudo que envolvia a questão do racismo me atingia de uma maneira muito intensa, né? Então, quando isso não é trabalhado na criança, no pré-adolescente, isso atinge de uma maneira intensa que causa traumas, né? Causa muitos traumas. Então, assim, dentro da minha esfera familiar, com os meus filhos, dentro da minha esfera profissional, o que eu faço para que isso não seja visto assim como um trauma, mas sim como uma construção do indivíduo, eu venho fazendo de uma maneira assim leve. Também nós não podemos tratar isso a ferro e fogo, porque é um tema social. E quando nós vamos falar do social, isso envolve muita coisa, né? Isso envolve muita coisa. Eu ouvi um depoimento, né, esses dias. Eu estava na minha timeline de uma rede social e eu ouvi um cidadão falando assim: poxa vida, por que os nossos grandes governantes eles não usam o Sistema Único de Saúde? Porque se nós pararmos numa fila do Sistema Único de Saúde, o que nós vamos ver são mais cidadãos negros ali. Então, por que se tudo isso é tão bom, se todo esse contexto social que a política oferece para nós é tão bom, por que eles não fazem uso disso para nos dar um exemplo? E por que ali o negro está ali à margem, né, de tudo isso e aceitando tudo isso ainda como se fosse normal? Eu tenho uma questão comigo que muitas vezes, quando algumas coisas boas acontecem, isso é uma novidade, hein?
que eu vou falar aqui agora é uma novidade. Se acontece alguma coisa boa comigo, eu não me sinto merecedora daquilo. Por quê? Você entende? Por quê? Porque quando eu fui sentindo essa questão do racismo estrutural, que eu fui experienciando isso, no meu ponto de vista, eu era errada por ser negra, eu era errada pelo meu cabelo, eu era errada por ter nascido assim, pela minha história. Então, muitas vezes, é como se tudo isso voltasse, né? Se eu sou uma pessoa errada, eu estou falando isso no meu inconsciente agora aqui, como se o meu inconsciente estivesse falando. Lá, a menina negra, lá atrás, se ela foi errada por ser negra, pelo tom da pele, pelo cabelo, por que será que ela merece tanto? Então, isso é um tema muito complexo de abordar. Então, toda essa questão, eu falo, é uma construção diária. E, assim, fala um pouquinho de você também. Você acha... Foi a primeira pergunta que eu tinha te feito. Eu sei que é você que está me entrevistando, mas eu vou falar aqui também, tá, gente? Isso, fica à Porque vontade. eu sou curiosa. Fala. Ó, você acha que essa história da questão do racismo estrutural... Você tem filhos? Tenho 2 filhas. 2. A primeira... A primeira tem mais de 30 anos. Você foi casada com o pai dela? Sim. E durante todo o período... E depois fui mãe solteira. Você foi mãe Porque eu solteira? separei. Sério? Fiquei mãe solteira. E aí? Depois de alguns outros relacionamentos, aí eu casei com outra pessoa, tem mais uma filha, né? Uhum. Hoje eu estou casada. Que bacana. Mas nesse período, quando você teve a sua primeira filha, que você foi Eu fui mãe solteira. Eu mesmo tinha preconceito de mim por ser uma mãe solteira. Eu não gostava de falar que eu tinha uma filha. Até hoje eu não consegui entender porque eu não queria falar. Sério? Que eu era mãe solteira. Porque ali já era um erro, né? Poxa, tenho a descendência ali negra, afrodescendente. Aí agora eu sou a mãe solteira. Como que a família, a sociedade me vê? Meu pai era negro. Seu pai era negro. Meu pai era negro. Uhum. E algumas pessoas da minha família que são negras. Mas, depois eu fui aceitando, né? Uhum. Ser a mãe solteira que fui. Entendi. Né? Para mim, hoje... Eu encaro isso com muita naturalidade, em ser uma mãe negra, como eu fui solteira na época. Nossa! Sim. E você acredita que acontece como o Karl Marx cita, que a história se repete, ou por acidente ou por tragédia? Você acredita que isso se repetiu com a sua filha? A questão de ser mãe solteira? Então, hoje a minha filha está sendo mãe solteira também, né? Descendente. É. Afrodescendente, ela é afrodescendente. Ela é afro, porque o pai dela também não deixa de ser negro, né? Sim. Então, olha só, né, como isso é complexo de nós tratarmos, né? E aí nós temos que preparar esses pequenos, são os menores, aí vieram os netos, né? Para que isso se torne, assim, algo que seja tranquilo de lidar, né? Tranquilo, para que nós possamos mudar um pouquinho desse contexto, partir por uma outra linha de raciocínio, para que isso não vire um looping infinito e vá se repetindo com os netos, com os bisnetos, e aí vai, né? Então, eu entendo hoje que esse tema, ele é complexo e ele é difícil. Ele é difícil. Mas você acredita que isso vai mudar? Eu acredito que o contexto histórico ele não muda. Nós não podemos mudar o que aconteceu lá na época do descobrimento. Né? Na época do descobrimento foi muito cruel. Né? Recentemente, em 2010, né, foi exposto um acervo de fotos de negros escravizados aqui no Brasil. E esse acervo ele é novo para nós. Por quê? Porque esse fotógrafo que fotografou, né, esses negros trabalhando nessas fazendas, ele guardou os negativos, que eram negativos imensos, gigantes, ele guardou na casa dele as 7 chaves, porque ele fez um trabalho
para um desses senhores de fazenda, esses fazendeiros, que as fazendas eram cidades enormes. Ele entregou esse trabalho para ele, essas fotos, e aí ele guardou esses negativos. As 7 chaves. Quando ele faleceu, o neto achou. E mais ou menos em 2010, o neto jogou isso nas redes sociais. E se você vê o contexto das fotos, é muito dolorido. É muito difícil. Quando você fala, isso não vai mudar. Eu assistindo esse vídeo e vendo essas fotos, porque eu não estou falando de pintura realística, eu estou falando de fotografia daquilo que é real. Então, se você olhar o rosto de cada negro escravizado, alguns têm um semblante de dor, outros de revolta, outros de sofrimento. As mães trabalhando com os bebês recém-nascidos pendurado nas costas ou na altura do peito. As crianças de 5, 6 anos trabalhando na lavoura de café, né, porque naquela época era o café que movimentava a economia do país. Né? Nós exportávamos café praticamente para o mundo todo. E esses negros tinham o quê? Uma refeição por dia. As mães negras tinham que trabalhar com filhos e ali elas tinham 2, 3 filhos na barra da saia. E uma das questões que me chocou muito, eu quero que você tenha o prazer depois de assistir esse vídeo comigo, é que quando essas fotografias elas eram tiradas, o fotógrafo posicionava eles de uma maneira que ficassem todos juntos, porque os fazendeiros queriam mostrar que aquele trabalho era legal. Eles queriam expor nos jornais. Na ideia deles, né? Na ideia deles de que era legal. Mas quando você pega as fotos, os negros escravizados, eles estavam todos descalços. E nesse contexto, eu entender que você trabalhar numa lavoura de café descalço, 14, 16 horas, me dá a ideia, e já existia calçado. Opa, caiu aqui. Nessa época já existia calçado. Então me deu a ideia de que eu não te dou calçado para que você não fuja. Porque como é que uma pessoa vai fugir de uma fazenda aonde tem serpente, aonde tem pedras, aonde tem espinhos, aonde tem animais, descalço? Entendeu? Como? Como que isso vai acontecer? Isso é uma coisa... se você for olhar para a época, é uma coisa quase impossível de acontecer. E eu estou falando de menos de 200 anos, gente. Nossa, logo ali, né? 200 não, anos. mas se nós formos colocar 200 anos, eu estou falando de 3 gerações atrás da minha. Coloca a expectativa de vida do brasileiro hoje. 70 anos. Quanto que é 4 vezes 7? 28, daria 280 anos. Então, eu já estaria falando... Se eu falasse de 280 anos atrás, eu estaria falando de 4 gerações atrás da minha. Eu falo de 2 gerações atrás da minha. Eu acredito que isso foi muito recente. Isso ainda está muito perto de nós. Né? E é isso. Né? Então, cada experiência que eu tenho de conhecer, de ver... pessoas que me falam sobre esse tema, pessoas que me falam quanto elas sofreram. Cada experiência que eu tive também na minha vida, de muitas pessoas me olharem com superioridade pelo meu tom de pele, é muito complicado. Isso porque eu entendo que isso a pessoa não se construiu ainda. Ela ainda não se construiu, ela não conhece a história do país dela, ela não conhece o seu contexto social, a sua descendência, ela não sabe de onde veio. Né? E aí, se nós formos pegar também, nós vamos abordar aí também contextos religiosos, né? Porque o que o negro escravizado ele trouxe? Né? Ele trouxe a cultura afro dele. Né? E por que sofre tanto preconceito, essa cultura afro? Os penteados, a religião. Por quê? Os vestes. As vestimentas. Porque hoje eles usam os vestes deles, o cabelo, as vestimentas, exatamente. As vestimentas. A questão da religião é uma questão que pega muito também, né? Eu conheço pessoas que são da religião, né? Afro.
afrodescendente. E aí, o que, que eu entendo, né? Eu entendo que muitas escondem a religião pela questão do preconceito. O tanto que isso sofre preconceito. E por quê, né? Por quê? Se nós somos um país laico, um país livre em pensamento, por que que ainda existe tanto preconceito? Aí eu volto lá na sua pergunta. Você acredita que isso vai mudar? Eu acredito que não vai mudar. Eu acho que sempre vai existir o preconceito. Não vai mudar. Pode falar, abordar esse tema o tempo todo na televisão, mas isso não vai mudar. Sempre vai acontecer isso. É porque, assim, é muito recente, né? É. Tá muito perto de nós É. ainda. E faz parte do nosso contexto histórico. O nosso contexto histórico, ele é a nossa origem, é o que nós somos. E, infelizmente, quando tem essa fala que você falou, isso não vai mudar, eu entendo que é um contexto histórico, mas que a maioria das pessoas não conhecem a sua história. Né? Por que nós não conhecemos a nossa história? Que ela vai além das aulas de história, que ela vai além dos livros de história. Eu tenho mais de 50 anos e eu escuto a mesma coisa sempre. Por isso eu acredito que não vai mudar isso. O pessoal está aceitando um pouco mais, mas eu não acredito que vai mudar. Sempre vai existir o preconceito. E é complexo falar, né? É muito difícil falar. Sim. Que o preconceito, ele é o pré-julgar. Sim. Né? E quando você pré-julga, você consegue se olhar. Não digo você como pessoa. Você quanto nós, sociedade. Você consegue se olhar e se enxergar quem você é. Né? Entender o que se passa na sua cabeça para você pré-julgar. E nós temos o direito de pré-julgar alguém. Não, a gente não tem esse direito de ficar julgando as pessoas. O que importa a cor da pele? O que é a pele? A matéria. Somos iguais em matéria? Sim. Se somos iguais em matéria, por que ainda existe alguns complexos de superioridade? Olha, eu conheci mulheres que falaram para mim no decorrer do tempo que jamais se relacionaria com um homem negro. E eu conheci homens que falaram o sentido inverso, que jamais se relacionaria com uma mulher negra, que não gosta, né? Que eu não gosto, eu não me vejo. E aí eu imagino, mas você não se vê por quê? Existe um complexo de superioridade? O que acontece? Né? O que está acontecendo dentro da história dessa pessoa que ela não se trabalhou ainda? Né? Então, nós precisamos... Isso é uma coisa que eu sempre vou bater na tecla. Nós temos que nos trabalhar quanto seres humanos. Né? Seres humanos, entender que somos iguais em matéria e entender a nossa esfera social, histórico-cultural. Esfera social, histórico-cultural. Gravem essa frase, porque é muito importante, porque ela é sobre nós, ela é a nossa construção. Quando nós nos construímos, nós deixamos de entender que não existem padrões. Né? Igual se for falar do padrão do magro, da pessoa não tão magra, da pessoa desprovida de altura ou da pessoa alta, de pessoas com deficiência também, se nós formos falar do preconceito, né? Pessoas com deficiências físicas, intelectuais, que sofrem muito preconceito também. Se nós não nos entendermos quanto cidadão em construção, nós não vamos entender, né, as diferenças do outro e será inaceitável o outro ser diferente. Então, eu, quanto profissional, quanto mãe, quanto cidadã, eu sempre procuro trabalhar isso em mim, né? Porque isso é uma característica minha, né? E eu gostei muito de abordar esse tema, nem sei quantos minutos deram aí. Já. 40? Acredito que foi o suficiente para nós falarmos. E estou bem feliz de estar aqui hoje, não tenho nem palavras para descrever
Vim super nervosa, mas já era um trabalho que eu queria fazer há muito tempo. Para mim, ele tem extremamente importância, né? Quero agradecer também de você... A sua entrevistadora. Ah, com certeza. Você se saiu muito bem como entrevistadora. Eu acho que foi um bate-papo bem leve. As coisas têm que ser leves, né? Eu gostei da nossa conversa. Foi boa. Foi boa. Foi boa. Acredito que nós temos muitos temas para abordar. Foi. Quer se despedir aqui da câmera? Aqui, ó. Dá um tchau aí pro pessoal que está assistindo, né? O pessoal que está assistindo. Um beijo para todo mundo. O pessoal de lá da Bahia. Nossa raça... Descendente. Afrodescendente. Né? Afrodescendente. Uhum. É isso. Quem sabe numa próxima eu dou uma melhorada, que eu tô meio travada, né? Imagina, foi ótimo. Eu quero deixar um abraço aqui, né? Primeiramente para os meus filhos, um beijo para vocês, né? Vocês sabem que eu levanto muito essa bandeira por vocês. Quero deixar também um enorme abraço para os meus estudantes que conhecem o trabalho que eu faço, né? Que não é um trabalho de hoje, é um trabalho de anos. E graças a Deus eu tenho o prazer de encontrar com muitos, tive o prazer de encontrar com muitos já na fase adulta, com uma outra linha de pensamento. Um abraço para o pessoal do Elisa Maria. Eu sempre vou honrar minhas origens, tá? Logo mais eu volto aí para nós fazermos aquele bate-papo legal. E um beijo para o pessoal da minha cidade, de Cajamar, né? Que é lógico, eu não vou deixar nossa cidade, né? de falar. A cidade que a gente mora, né? Cidade que a gente vive. Cidade que nós moramos. Eu quero deixar um enorme abraço. Tenho muita gratidão por essa cidade que me acolheu, né? Tive o prazer de conhecer pessoas maravilhosas lá. E é isso. Não vou repetir porque vai ser muito do mesmo.